Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais um encontro. Sou o professor Fábio Luiz e hoje a nossa aula vai partir para biotecnologia industrial e também vamos enfatizar um pouco aí sobre os biopolímeros, que também faz parte desse tipo da biotecnologia. Hoje em dia nós já temos algumas produções industriais desses biopolímeros e espero que vocês tenham uma boa aula, um bom aproveitamento, tá? Bom, o objetivo geral dessa aula hoje é compreender os fundamentos da biotecnologia industrial. Vamos fazer uma comparação com a biotecnologia mais comum, a mais tradicional, como assim é chamada, e a própria biotecnologia industrial, tá? Vamos também conhecer alguns tipos de bioreatores, para a gente ter uma noção da imensidão que é, né, a biotecnologia industrial. Vamos também entender alguns processos fermentativos, como fermentação sólida, batelada e etc. E também vamos tentar compreender a viabilidade econômica e a realidade brasileira no setor aí, na contemporaneidade, tá? Então, espero que vocês tenham uma boa aula, um bom aproveitamento e que isso sirva aí para estudos futuros, tá? Então, para a gente iniciar, vamos falar aí sobre um breve histórico, tá? Sobre os primeiros bioreatores. Então, esses bioreatores, eles já surgiram há milênios. Então, a gente tem o uso da biotecnologia, não com esse nome propriamente dito, mas a biotecnologia já vem sendo usada desde os primórdios, né, da humanidade ali, principalmente a fabricação de alguns alimentos, a própria cerveja, o vinho que se bebia naqueles tempos antigos, é um processo biotecnológico, porque se utiliza de micro-organismos, né, de seres vivos para poder ter a obtenção de algum produto específico. Então, seguindo essa premissa, a gente tem vários tonéis de barros, até o próprio registro fóssil histórico remonta a isso. Fóssil não, né? Mas louças antigas, artefatos de barro, que comprovam que aquilo ali serviam para fermentações, para fazer algum produto específico, obter algum produto em específico, tá? Então esses reatores acabaram surgindo aí há muito tempo e com o passar dos anos eles foram se aprimorando. Então veio aí a Revolução Industrial, e com ela também trouxe o aprimoramento de novos equipamentos, novos bioreatores surgiram, né? E foram crescendo aí, para hoje a gente tem uma gama de bioreatores diferentes e com várias finalidades, né? Dentro dos mais diversos setores industriais. Dentre os bioreatores, a gente traz um destaque para a Primeira Guerra Mundial, pois como vocês viram lá no AVE, eu postei algo sobre Chaim Weizmann, né? Que foi um químico lá no início do século XX, ele trouxe aí vários avanços, né? Principalmente a produção ali de um novo tipo de pólvora, vamos dizer assim, utilizando aí um produto que foi convertido através de micro-organismos, tá? Então, a acetona foi um deles, a própria Condit, se eu não me falha a memória, também trouxe essa inovação e permitiu aí que os aliados conseguissem aí ótimas vitórias na Primeira Guerra Mundial. Então ele foi um dos pioneiros e nessa época já começou também a um trabalho com novos bioreatores, bioreatores que pudessem controlar mais ali os parâmetros, né, dentro do meio de cultura ali, com os micro-organismos. Então isso permitiu aí vários avanços em diferentes áreas da biotecnologia, trazendo aí diferentes inovações, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos. Temos os bioreatores aí que a gente mesmo pode construir, né, com garrafas plásticas. São bioreatores aí que a gente acaba, às vezes, até utilizando dentro de um laboratório, devido à inexistência de um mais moderno, né? Então, esses bioreatores mais modernos, eles conseguem regular vários tipos de parâmetros, como a própria aeração de oxigênio, o fluxo de gás carbônico dentro desse reator, dentro desse meio de cultura, tá? Também o pH e vários outros parâmetros que eles conseguem fazer de forma automática e ir regulando ali através de um programa instalado que a gente vai e coloca os parâmetros ali específicos e o bioreator mantém isso aí durante o tempo da fermentação. Como podem ver também mais embaixo, temos alguns bioreatores um pouco maiores que já são de uso semi-industrial, tá? E os reatores industriais que são usados aí em larga escala com a produção aí de alguns bioprodutos bem intensificados. São mais presentes aí nas indústrias alimentícias, mas também fazem parte de outros segmentos industriais, tá? Então esses bioreatores necessitam aí de um tratamento específico, também controlam diversos parâmetros sem o contato humano, mas onde o único contato humano seria ali através do software, né, para poder operar ele e tal. Então são ótimos
equipamentos aí para o setor industrial. Antes da gente continuar, a gente tem que diferenciar um pouco qual é o conceito da biotecnologia tradicional e agora dentro da biotecnologia industrial. Quando a gente fala do uso tradicional, a gente fala daquela biotecnologia clássica, né? Que é apenas o uso ali de alguns micro-organismos para a obtenção de alguns produtos sem aquela escala macro, né? Sem aquela escala industrial de possuir bioreatores enormes e etc., várias tecnologias. A biotecnologia industrial, ela também vem atrelada a outras áreas, né, da ciência, como a própria área de modificação genética. A genética atua fortemente dentro da biotecnologia industrial, porque ela vai estar detalhando micro-organismos, vai estar modificando esses micro-organismos para que eles possam produzir enzimas, proteínas ou algum produto específico que seja de interesse, tá? Então, a biotecnologia industrial traz essa vertente que se diferencia um pouco da tradicional, uma vez que a gente não tem modificações genéticas, não mexe dentro dos genes, né, desses micro-organismos. Então, essa é a diferença básica entre essas duas biotecnologias, tá? Elas representam uma grande importância para o setor produtivo e também para o setor ambiental, porque muitas vezes a biotecnologia industrial ela acaba utilizando subprodutos, né, ou resíduos agroindustriais que muitas vezes iam ser descartados ou que não possuíam ali, não possui um local apropriado. Então, a biotecnologia ela entra também nessa vertente ambiental para tentar amenizar e transformar esses resíduos em produtos de maior valor agregado, né, de maior interesse aí para o lado comercial da coisa. Então, o papel da biotecnologia vem justamente substituir alguns processos químicos convencionais, às vezes processos poluentes, tóxicos, né, que são prejudiciais tanto ao meio ambiente quanto a quem está fazendo a manipulação. Então, a biotecnologia ela surge justamente sanando esse problema, né, diminuindo esses resíduos, diminuindo toda essa complexidade que os processos químicos acabam trazendo, tá? Então, esses processos através do uso de micro-organismos ou de outros seres vivos ou até mesmo partes deles é bem aproveitado, bem interessante. Dentro do processo de biotecnologia industrial, a gente vai ter os processos fermentativos, que são esses que garantem a bioconversão dessa matéria, desse lixo, vamos dizer assim, ou desse resíduo, em um produto com um maior valor industrial, um valor comercial, ou como nós costumamos dizer, um maior valor agregado, tá? Então, dentro desses processos de fermentação, a gente vai ter aí a fermentação alcoólica, que ela sempre vem acompanhada da fermentação acética, ou melhor, vice-versa. A acética sempre vem acompanhada da alcoólica. Por quê? Para a gente obter aí uma fermentação alcoólica, a gente vai precisar, claro, da glicose, o uso ali de NADH, né, que é um uso energético. As leveduras, que são fungos, elas vão transformar essa glicose em ácido pirúvico. Após essa transformação, o resultado vai ser o quê? Etanol e dióxido de carbono. Então, a gente adiciona a bactéria, especialmente a Acetobacter, né? Ela é uma das mais utilizadas dentro desse processo, e ela vai converter esse etanol mais o CO2 em ácido acético. Novamente, mais um processo fermentativo, porque a gente está vendo ali o CO2, então a ausência de oxigênio, a gente sabe que entra lá o processo fermentativo, tá? Então, a gente vai obter aí o ácido acético disso. Um processo muito utilizado, principalmente para se converter vinagre, né, do vinho. Então, se eu trago aí a ação das leveduras, eu tenho o vinho primeiramente. Depois eu faço um novo processo fermentativo utilizando essas bactérias e eu vou ter ali a formação do vinagre, que é o ácido acético, tá? É um tipo de fermentação bem utilizado, bastante amplo aí dentro das indústrias, tá? A gente vai ter também a fermentação lática, que é a transformação ali da glicose também em ácido pirúvico, só que aí a ação se dá por lactobacilos, tá? Lactobacilos são aqueles tradicionais que a gente encontra abundantes em alguns iogurtes, né, de marcas específicas, trazem bastante lactobacilos. Dentro do organismo de seres humanos, esses lactobacilos, eles formam biofilmes junto com outros tipos de bactérias e garante ali um balanço, né, um equilíbrio dentro da microbiota intestinal. Então, são bem utilizados. Também na indústria ele acaba transformando esse ácido pirúvico em ácido lático, né? E ácido lático a gente também produz isso naturalmente com o esforço físico, né?
a gente tem acúmulo nas articulações, mas esse ácido lático industrial, ele é utilizado aí principalmente no setor alimentício, mas também se utiliza em outros setores da indústria, tá? E temos também a fermentação butírica, que é um processo parecido com a fermentação acética, só que no final ele não produz o etanol, né? A gente tem aí como produto final o próprio ácido butírico, né? Então são bactérias do gênero Clostridium, principalmente Clostridium botulinicum, elas têm essa capacidade aí de converter alguns materiais, alguns resíduos em ácido butírico. Por isso que a gente diz que a fermentação é butírica. No final, no lugar de ter etanol, a gente tem o butanol como resultado da fermentação, tá? Nós temos dois tipos de fermentação utilizando esses processos que eu citei ontem. Um é a fermentação em estado sólido, tá? E a outra é a fermentação submersa. Então, o próprio nome já diz, quando a gente utiliza um material sólido e coloca, inocula o micro-organismo diretamente nesse material, então a gente vai ter uma fermentação sólida. A exemplo aí, a gente tem, né, esses tipos de fermentação, o próprio queijo, o pão, são exemplos de fermentação sólida. Existem alguns países, algumas culturas que também trabalham com esse tipo de fermentação para obter algum tipo de alimento específico, como é o caso no México. Eu não me recordo muito bem o nome do milho, mas eles fazem um processo de fermentação sólida e obtêm um milho mofado, que é uma iguaria, né, para dentro da cultura mexicana ali. Então é um exemplo também de fermentação em estado sólido, tá? E a gente tem a fermentação tradicional, que vai utilizar aí líquidos, né, meio de cultura líquido, onde a gente inocula ali o micro-organismo dentro deste meio e ele faz o processo ali, né? Dentro desse meio, geralmente a gente mistura ali o resíduo ou o substrato, né, a fonte de carbono específica para o micro-organismo, e ele vai começar a trabalhar metabolizando ali o produto de interesse, o produto que tem o valor agregado, tá? Então esse é o exemplo entre fermentação em estado sólido e fermentação em estado líquido, tá? Então a gente vai ter dentro desses processos fermentativos três tipos de processos específicos, que são os processos batch, que é denominado como batelada, os feedbatch, que são as bateladas alimentadas, e os processos contínuos. Esses dois primeiros são processos descontínuos. Por quê? Porque uma hora eu vou ter que esgotar aquele meio de cultura, vou ter que eliminar esses micro-organismos presentes, filtrar o produto de interesse e iniciar um novo processo de fermentação. Já na fermentação contínua, a gente tem um processo retilíneo, ou seja, esse processo fermentativo pode durar meses, pode durar anos, semanas, vai do interesse do produto e da pessoa que está ali manipulando, tá? Então, um processo contínuo, ele nunca para. Então, a gente sempre vai adicionando mais meio de cultura. Como a gente tem bioreatores hoje que são bem inteligentes, vamos dizer assim, equipados, então a gente pode programar essa fermentação e esses bioreatores, eles vão fazer a inserção de ácido ou de alguma solução básica para manter o pH em equilíbrio e também vão fazer o processo de aeração, colocar mais fonte de carbono e o próprio micro-organismo faz um processo de crescimento contínuo. Caso haja um decaimento dentro dessa população de micro-organismos, é iniciado ali, é recolocado um novo inóculo, né? Então, o processo, como o próprio nome diz, nunca para, não sei que seja de interesse do manipulador, tá? Então, no processo de batch, a gente tem aí o processo de batelada, tá? Então, a gente faz o meio, prepara, inocula o micro-organismo e deixa o processo agir ali. Então, esse processo geralmente vai se fazer com o próprio ciclo de vida do micro-organismo, então, um processo ali que dura mais ou menos de 24 até 72, podendo chegar até 96 horas, a depender, né, do micro-organismo utilizado e da fonte de carbono que está sendo inoculada dentro do meio, que está sendo acrescida ao meio de cultura. Tá? Então, a batelada é um processo não contínuo e bem mais rápido ali no processo fermentativo. Já a batelada alimentada também é um processo descontínuo, só que a gente já faz a alimentação, né, desse meio de cultura, podendo levar aí a períodos maiores de fermentação, passando de 96 horas, por exemplo, levando aí a 6, 7 dias de fermentação, a depender do interesse também, o produto de interesse e o interesse do próprio manipulador. Então, a fermentação descontínua alimentada ou o processo de feedback ou até mesmo a batelada alimentada seria esse processozinho, tá?
E o processo contínuo, então, a gente sempre vai ter esse processo em vários reatores, sendo um processo contínuo, onde o produto vai sendo filtrado, né, o produto de interesse, e o restante vai sendo ali restabelecido como pH, como fonte de carbono, o próprio micro-organismo, a aeração e os outros parâmetros que são necessários ali dentro do processo fermentativo, tá? Então, essa é a diferença aí dentro desses processos. Então, os principais produtos dentro da fermentação industrial, a gente tem hoje aí o Brasil sendo um dos líderes, né, na produção aí de etanol. Então, a gente tem os biocombustíveis feitos a partir de cana-de-açúcar, que é o material mais utilizado aqui dentro do Brasil, mas a gente também tem o uso do milho, onde os americanos, por exemplo, eles convertem ali o milho em etanol, tá? E tem outros processos também, como na própria Europa, utiliza-se a beterraba para fazer o álcool. Então, cada local, cada indústria, cada segmento vai ter o seu produto em específico. Aqui a gente tem a cana-de-açúcar em abundância, então é muito conveniente a gente utilizar ele como matéria-prima ali para produção de biocombustíveis. Temos também ali a produção do biodiesel, né, que também vem dentro dessa escala de fermentação, só que é um processo fermentativo. Desculpem, não é um processo fermentativo, ali já é um processo químico de transesterificação, mas também geram alguns resíduos que a gente acaba introduzindo dentro da biotecnologia industrial, ao caso do próprio glicerol bruto, para poder obter produtos de maior valor agregado, tá? E o próprio biogás também, que é retirado dentro desses processos. Temos também a produção de fármacos, antibióticos principalmente. Hoje em dia a gente tem mais de 5.000 tipos de antibióticos que já foram produzidos, que já foram inventados. Muitos desses caíram em desuso por causa do avanço ali da evolução bacteriana, né, em procurar uma resistência a esses antibióticos. Então a gente tem a penicilina, a streptomicina, alguns hormônios também, como a própria insulina recombinante, que a gente utiliza lá a Escherichia coli, né, para estar modificando a genética dela, para ela produzir essa insulina para a gente hoje. E uma curiosidade, a gente hoje já tem até uma planta que se chama insulina mesmo, que a gente consegue retirar essa insulina, né, que é muito utilizada por pessoas com diabetes para reduzir ali os níveis de açúcar no sangue. Então já existem até vegetais com essa característica aí, tá? Mas dentro do setor aí biotecnológico, da fermentação industrial, a gente tem ela ali sendo produzida com a Escherichia coli. Também são produzidos alimentos e bebidas em larga escala. Se você, por exemplo, visitar uma vinícola ou uma fábrica de cerveja, você vai encontrar lá enormes bioreatores que fazem esse processo de fermentação ali de cervejas, de vinhos, né? Depois esse líquido é filtrado e é levado ali para barris, a depender da indústria, ou da marca da cerveja ou do vinho. Então tem essas particularidades, tá? Iogurtes, queijos e uma outra infinidade de produtos aí que são do setor alimentício, que são frutos aí da fermentação industrial, tá? E temos também as enzimas industriais, né, que são utilizadas tanto para digestão ou para lise em alguns outros processos industriais, mas também a gente tem aquelas enzimas que são utilizadas dentro do setor farmacêutico para tratamento de pessoas que tenham deficiência na produção de proteínas e etc e tal. Então a gente tem a amilase, tem a protease, a própria celulase, tá? Então a gente usa aí muito a celulase em indústrias como indústrias de papel, por exemplo, né? A própria protease, a amilase. Então são proteínas que são oriundas aí, né, do setor industrial. Eu digo proteínas porque toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, tá? Então a gente tem esse dilema aí dentro do setor. E compostos químicos, como o próprio ácido cítrico, que também é utilizado como balanceador de sabor, é utilizado também como prolongador de periodicidade de alimentos, né? O próprio ácido lático também é utilizado bastante na indústria alimentícia. Então são compostos aí que são frutos da fermentação industrial. E claro, a gente tem que dar um destaque para os PHAs, que são os polihidroxilcanoatos. Um produtozinho que, além dele utilizar resíduos agroindustriais, como o próprio glicerol, ele tem uma conotação muito forte no setor ambiental, porque vai reduzir a produção de plásticos convencionais, que é o plástico comum, a base química, né, a base de petróleo. Então, se a gente tiver aí um avanço dentro desse setor de bioplásticos, a gente vai ter aí uma redução significativa dos microplásticos, né, que já estão aí presentes nos corpos de seres humanos e
com certeza isso vai trazer algum problema. Então, os bioplásticos a gente traz o destaque aí para os polidroxilcanoatos, que são produzidos por bactérias como a Cupriavidos, mas a gente também pode utilizar outros tipos de bactérias, tá? Contanto que essa bactéria ela tenha a maquinária ali para poder converter esse glicerol ou outro tipo de resíduo em PHAs, tá? Então, são substratos renováveis que na maioria das vezes são utilizados e, na verdade, esses polidroxilcanoatos são reservas de energia que a própria bactéria acaba acumulando dentro do seu citoplasma. Como a gente pode ver na imagem, todas essas partes branquinhas, isso aí são bioplásticos, são os PHAs que são acumulados dentro da bactéria e depois a gente faz um processo de lise dessa célula bacteriana e retira, em outro processo, tá, esses polidroxilcanoatos. Uma das desvantagens dos pHs hoje dentro do setor industrial é a forma como a gente vai obter, extraí-lo da bactéria, porque muitas vezes a gente ainda tem que usar alguns processos químicos com o uso principalmente de clorofórmio. E o clorofórmio a gente sabe que é um produto altamente tóxico, né? Então, a gente ainda está um pouco nesse impasse aí para poder arrumar uma ferramenta, construir uma ferramenta que possa substituir esse clorofórmio ali na hora de retirar o bioplástico de dentro da bactéria, tá? Então eles aparecem no setor industrial na forma de grânulos, como todo polímero, tá? Só que esse tem uma particularidade a mais, porque os biopolímeros, eles têm várias propriedades biodegradáveis, tá? Esses se degradam facilmente no ambiente, em termos de 2, 3 meses ali, você já tem o bioplástico ali totalmente absorvido pelo próprio meio ambiente. Além disso, ele tem uma alta biocompatibilidade. O que isso quer dizer? Essa compatibilidade com o plástico convencional, ele é maleável, ele também pode ser extrusado, né, e ser utilizado aí nos diferentes setores que o plástico acaba surgindo, acaba sendo utilizado. Então, a biocompatibilidade dele justamente nesse sentido e também no sentido de se acomodar facilmente no meio ambiente, podendo ser descartado sem nenhum problema, e ele vai acabar se degradando ali de uma rapidez muito mais alta do que os plásticos convencionais. Então, as aplicações hoje a gente tem o uso em embalagens plásticas, ou eles são adicionados juntos com polímeros tradicionais, ou eles são utilizados puros, né, somente o bioplástico. Hoje a gente tem a Braskem, que é uma das indústrias químicas, a maior indústria química aí da América Latina, dentro desse setor de plásticos. Hoje ela está usando ativamente os bioplásticos, tá? Dentro da sua gama ali de materiais produzidos. Uma outra curiosidade também são as startups, né? São essas empresas, essas incubadoras que acabam surgindo no meio acadêmico, que vão incentivar ali e vão absorver todo aquela pesquisa acadêmica que está sendo feita no meio. Ela busca ali a inovação, busca por patentes de novos métodos, tá? O micro-organismo a gente nunca pode patentear, dentro da legislação brasileira não permite, mas a gente pode patentear o método que é utilizado com aquela bactéria específica, tá? Então, a busca dessas startups é justamente patentear, arrumar patentes e ter ali a inovação tecnológica justamente no berço, né? Dentro da universidade, dentro do meio acadêmico. Eles também são utilizados na medicina, então aquelas linhas de sutura são bastante utilizadas com esses PHAs, porque eles são biodegradáveis e tem a biocompatibilidade também, tá? O corpo absorve, o corpo não rejeita esse material, ele acaba absorvendo e também degradando ele. Então, cápsulas de remédios também são bem utilizados, os PHAs, e na própria agricultura, tá? Como filtros e até como biorreguladores de solo ali, a gente consegue ver esses PHAs sendo introduzidos, tá? Então, um dos principais desafios hoje dentro da produção de PHAs é justamente o custo de produção e a escala em que ele é produzido. Hoje a gente não tem ainda o setor industrial bem equiparado para poder produzir isso em alta escala, em grande escala, mas o que já é feito já é de grande valia, né? Principalmente para o meio ambiente, e também eles buscam baixar esses custos de produção que ainda são um pouco altos. Mas eu acredito que nos próximos 10 anos já há uma perspectiva para que esses bioplásticos sejam introduzidos nos materiais com uma porcentagem acima da que ela é utilizada hoje, tá? Então, a tendência é que a gente passe a produzir pouco plástico químico e produza mais
o bioplástico, tá? Então isso tem uma enorme importância para a economia circular, porque está girando, e a redução de plásticos, né, dos derivados do petróleo no próprio meio ambiente aí, reduzindo aí essa mortandade marítima que a gente vê e, consequentemente, logo em breve, a gente vai ter diversos problemas para animais terrestres, inclusive o próprio ser humano, tá? Então a gente vai dar uma pausa e a gente volta daqui a pouco com a outra parte da apresentação, tá?